Durante esta semana nós estivemos falando da medicina de Deus. É aquela única medicina de Deus que tem solução para os problemas de saúde. Não tem outra. E a mensagem de hoje e a mensagem de toda a semana é dar só para vocês a esperança que tem solução. Primeiramente, na área preventiva, para não ficar doente. E no caso de ficar enfermo, doente, tem uma solução simples. E não precisa de morrer, de sofrer tanto. Essa pergunta, irmão já fez. Então, você tem a escolha nas suas mãos. Ou você trata só os sintomas, ou você tem uma solução definitiva. O tema desta manhã que eu vou passar para vocês é a árvore da vida. A árvore da vida. Por que é importante o tema da árvore da vida nesse contexto da medicina de Deus? Amigo, pode tirar essas luzes aqui? Obrigado. Vamos ver a importância que tem a árvore da vida em nossa saúde. Quem de vocês conhecem a árvore da vida? Quem tem visto a árvore da vida aqui nessa terra? Você? Onde que fica? Eu não tenho visto. Gostaria de ver? Onde que fica? A árvore da vida Deus tirou desse mundo. E nós vamos ver o porquê. Não tem mais, mas vai ter. O plano maravilhoso de Deus não era esse que nós conhecemos hoje. Aquele plano maravilhoso de Deus não era ter pessoas doentes, com sofrimento, injustiça, câncer, diabetes, hipertensão, obesidade, falta de energia, falta de concentração, crianças inquietas que não têm para se concentrar na escola. Esse não era o plano de Deus. Antes de continuar, gostaria de saber quantas pessoas aqui hoje não são adventistas do sétimo dia oficialmente. Quero ver as mãos. Só para ter uma ideia com quem estamos falando aqui, tá? Bem-vindo, irmão. Que seja a vontade de Deus, que todos vocês fiquem com essa mensagem para hoje e para sempre. Quando Deus começou, o início, o plano maravilhoso dele era diferente. A alimentação, o estilo de vida era tão diferente que não tinha jeito de ficar doente, não tinha jeito de ficar enfermo. E nós vamos ver isso aqui hoje. Vamos olhar em Gênesis. E, por favor, preciso me ajudar os pais para eu ficar concentrado. Eu tenho medo de perder a concentração hoje. Me ajude, por favor. Vamos ver em Gênesis capítulo 1, versículo 29 e 30. Lá fala assim: e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para alimento. Ou seja, nós vamos ver hoje que o plano de Deus tem mudado. O plano de Deus era o plano A. Isso aí. Toda planta que deixa semente e que tem fruto. Vamos falar das plantas que têm semente e fruto. Maçã, manga, a banana é fruto, semente, abacate, abacaxi, outra planta, goiaba, feijão, cereais, milho, trigo e por aí. É assim. O plano de Deus era que nós tivéssemos só para comer direto da horta para a mesa, da árvore para a mesa,
O plano de Deus não era o mercado industrial. É um invento humano. Não era preciso no plano de Deus comer o que nós comemos hoje. Esse era o plano inicial. Então esse plano tem mudado e nós vamos ver a mudança do plano de Deus. Porque Deus faz o plano A. O ser humano vai para lá, então Deus acomoda o plano e faz o plano B. O ser humano vai para lá e fuge para lá, e Deus coloca o plano C. E assim por diante, Deus vai transformando o plano, se acomodando ao ser humano. Mas graças a Deus, tem uma promessa que o plano A vai voltar. Será que nós vamos estar preparados hoje, amanhã, até Jesus voltar, para nós viver no plano A? Ou será que tem pessoas aqui que eles gostariam de ficar no plano B, C e não ver aquele plano A que vai voltar? Nós somos adventistas do sétimo dia, a maioria. Os adventistas do sétimo dia se chamam adventistas do sétimo dia, não só porque eles guardam o sábado, senão porque são adventistas, ou seja, eles esperam, aguardam o advenimento, a vinda de Jesus. Então, Jesus vai voltar com um plano A. Ele não vai voltar com plano B, C, D. Será que nós vamos gostar daquele plano A? Tem pessoas aqui que não gostam de frutas? Por favor, levantem a mão. Vocês gostam de frutas? Tem crianças aqui que gostam de frutas? Levantem a mão. Tem crianças que não gostam de frutas? Levantem a mão. Sabem, é infeliz, é muito triste. A maioria das crianças não gostam de frutas. Mas elas não nasceram assim. São os pais que mudaram o paladar delas. Quando você de criança, de bebê, coloca na boca da criança outra coisa que não seja o plano A de Deus, frutas e sementes, você vai colocar Coca-Cola, vai colocar hambúrgueres, não sei se estou falando certo, essa é a palavra em inglês, aquele McDonald's, né? O churrasco, o chocolate, doces, tudo aquilo que é bom para o paladar, mas não para a saúde. Aquela criança, depois quando você coloca aquela fruta, a fruta não tem sabor, então ela não vai gostar. Faz o contrário, faça a prova, experimente. Coloca uma criança fresquinha, que nasceu, e só dê para ela frutas e sementes. Quando ela tenha 5 anos, intente colocar para ela açúcar na boca, vai ficar assim, não vai gostar. Nós temos trocado, mudado, atrapalhado o plano de Deus. Não só Adão, nós também. Esse é o alimento que Deus tem feito no plano A. Sementes, castanhas, frutas, feijão, tudo isso aí, muito gostoso. E a ideia de Deus era que nós comêssemos cru. A ideia de cozinhar não era o plano A. A ideia não era ter uma cozinha, um mercado. A ideia é, você tem fome, você vai para a árvore, você come. Pronto, acabou. Vamos ler o versículo 30. O versículo 30 fala, escutem a palavra A. E a todos os animais da terra e todas as aves dos céus e a todos os reptis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes serão para mantenimento. Então, a parte verde, aquelas folhas de alface, me menciona o couve, menciona, me ajude, espinafre, brúcula, isso. Tudo aquilo verde não era para a gente, não era o plano A. Não precisávamos. Para quem era aquilo? Para a vaca, para o boi, para o cavalo, para o elefante, até para o leão. O leão não comia carne naquela época. No plano A não tinha animal carnívoro. Não tinha leite, não tinha ovo. Esse era o plano inicial.
Vamos ler agora Gênesis 2, 4, 9, para completar o plano inicial de Deus. No versículo 4, fala assim, capítulo 2: Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Agora vem um detalhe do plano A. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar o quê? Toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o que Deus colocou para o homem foi um planeta sem problemas, sem poluição. Um planeta que não tinha inseticidas, que não precisava, tudo estava bom demais. Colocou fruta e semente para comer, e aquela coisa verde para os animais. E colocou uma coisa especial no jardim do Éden. Ou seja, o mundo todo, o planeta Terra, com muitas árvores. Além disso, um jardim especial. E dentro do jardim, um cantinho mais especial ainda. Ou seja, o mercadão, o mercadinho de Adão era diferente. Ele tinha o mundo todo para comer o que quiser. Além disso, tinha aquele jardim com toda a árvore. E além disso, tinha no meio do jardim, tinha duas árvores especiais. Um se chamava como a árvore da vida. O outro é aquele do pecado, né? A obediência, né? Aquele que não dá para comer. Aquela árvore que é a obediência do bem e do mal. O conhecimento do bem e do mal. Mas aquela árvore da vida que é essa aqui, muito gostosa, ela era especial. O que nós precisamos hoje nas nossas células para ter vida em abundância? Precisamos um sangue alcalino. E como se obtém um sangue alcalino? É muito simples. Vitaminas, minerais, proteínas. Pronto, acabou. Quando falo proteína, não falo de carne. Falo de aminoácidos. Eles estão dentro daquelas frutas, não, mas dentro da semente. Por que colocou Deus as proteínas dentro da semente? Se colocasse só frutas, teríamos só um pouquinho de minerais e tínhamos só vitaminas. Mas Deus colocou vitaminas, minerais e proteínas através das sementes, certo? Chega, não precisamos mais com o plano A. Mas precisamos para viver. Você pode comer frutas, cereais, nozes, castanhas, sementes, a vida toda, e você vai morrer. Ou seja, aquele plano A não garantia o quê? Não garantizava o quê? A vida eterna. Para você ter vida eterna, precisava daquilo aqui. Porque aquela árvore tinha a vitamina eterna. Nós temos vitamina A, C, B, K, vitamina Q10, um monte de vitaminas. Temos minerais, vitamina D, vitamina A, certo? Temos montes de minerais, cálcio, magnésio, mangano, ferro. Mas aquela árvore tinha uma vitamina, um mineral especial que hoje a gente não tem. É por isso que nós morremos. Não morremos por causa diretamente do pecado. É assim. O pecado é separação de Deus. É não aceitar Deus. É não obedecer a Deus. É não deixar a Deus ser Deus. A Bíblia fala que o pecado é também a transgressão da lei. E quando fala também, significa que não é só transgressão da lei. Porque transgressão da lei é só o quê?
O resultado de que? De não obedecer a Deus, de não aceitar Deus ser Deus, de não deixar Ele ser Deus e ficar fazendo a sua vontade. Esse é o pecado. Esse é o pecado. E que tem que ver isso com? Que tem que ver isso com alimentação? Muito. Porque nós, quando nós fazemos a vontade de Deus, mudamos o plano dele. Então, quando tem doença, quando tem problema, então vamos reclamar. E Deus fala, meus filhos, mas o plano A você não cumpriu, agora não tem reclamação. Na árvore da vida, tinha aquela vitamina, aqueles minerais que nós precisamos para a vida eterna. E porque Adão não obedeceu, então Deus tira a árvore da vida para ele não viver. Ou seja, a morte não é diretamente por causa do pecado. É assim, primeiramente ele pecou, ele não obedeceu, pecou, se afastou de Deus. Então Deus tira a árvore da vida para ele não comer mais. Então as pessoas morrem. Vamos ver isso. Agora vamos ver Gênesis 17, 19. Gênesis 3, capítulo 3, 17 e 19. E fala assim: E Deus falou para Adão, visto que atendesse a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por a tua causa. Em fatigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. E ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. O que estamos vendo é o plano B. O plano A era só sementes, sementes, castanhas, frutas. O plano B, depois do pecado, depois da desobediência, porque Deus ia tirar a árvore da vida, ele tem que completar aquela alimentação para nós poder viver um pouquinho melhor. Porque com a árvore da vida dava, não precisávamos aquelas coisas verdes, aquelas ervas verdes. Mas agora ele fala que agora vamos comer, primeiramente com muito trabalho. Já não é mais assim, pega e come. Agora tem que trabalhar. Agora tem que trabalhar, tem que suar. Além disso, agora Deus dá uma alimentação B, ou seja, complementou com as ervas, ou seja, com a alface, com a couve. Muito obrigado. Vamos ver o que Deus falou no capítulo 2. Lá no versículo, capítulo 2, Gênesis 2. Vamos ler a partir do versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morireis. Deus deu uma promessa, fez uma profecia e uma sentença, tudo junto. Ele colocou aquela árvore da obediência do bem e do mal, aquela que está aqui, e falou: você pode comer de todas as árvores, todas, e daquela da árvore da vida também, muito bom, mas aquela aqui não. Essa é a obediência, o sinal de não é para você. Então o homem vai lá e come. E Deus falou: o dia que você comesse dele, você morirá. Pergunta: é Deus mentiroso, sim ou não? Quem acredita que Deus é mentiroso, por favor, levante a mão. Ninguém. Então, por que no dia que Adão e Eva comeram da árvore, não morreram?
Deus falou que se eles comiam naquele dia, ele ia morrer. Será que Deus é mentiroso ou que nós não estamos entendendo bem? Eu tenho uma resposta que já é na Bíblia, muito interessante. É só uma informação. A Bíblia fala em Pedro que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Ou seja, um milênio é um dia profético para Deus. Também conhecemos que um dia é como um ano, depende do contexto. Quantos anos viveu Adão? 930. Está dentro do milênio, sim ou não? Então, se nós mudamos a palavra dia e colocamos milênio, falaria assim: no milênio que você comer daquela árvore, morirá. Cumpriu a palavra de Deus? Sim, cumpriu. Deus não matou ele. A única coisa que Deus fez foi tirar a tomada do celular e a bateria acabou. Só isso. O celular, você quando tem bateria e a bateria não tem mais energia, você coloca lá na tomada e ele caga. Mas se eu tiro a tomada da parede, ou se eu fecho a igreja ou o lugar onde tem a tomada, quando a bateria do seu celular acabar, você não vai ter jeito de recarregar, certo? Isso foi o que Deus fez. Ele não matou o homem, ele só tirou a tomada. Vamos ver isso. Capítulo 3. Vamos ver primeiramente capítulo 3. Certo? Vamos lá no final do capítulo 3. E fala assim o 22. Então disse o Senhor, 22. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, ou seja, eu, Deus, não quero que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Está claro, o motivo de Deus era tirar a tomada para ele não viver eternamente. Por quê? 930 anos. Quem conhece Hitler? Quem conhece Hitler? Ou quem tem ouvido falar de Hitler? Quase ninguém. Hitler foi o homem que mais pessoas matou na Terra, na Segunda Guerra Mundial. Ele pegou judeus e outras pessoas, polacos, e matou eles em massas. Imaginem um Hitler vivendo 930 anos. Imaginem um Fidel Castro, um Pinochet, um Lula, qualquer pessoa que faça coisa ruim, um Caim que matou a seu irmão Abel, imagine um Caim vivendo eternamente. Não dá. Então Deus tira a tomada para aquelas pessoas não viver, porque já eles se afastaram de Deus, para ele não fazer um mal eterno. Então Deus tira a árvore da vida para nós não ter vida eterna. Então, o que nós temos é uma bateria de curto prazo. A nossa bateria não tem árvore da vida. Quantos anos viveu Adão? 930. A imagem de quem foi formado Adão? Foi feito? A imagem de quem? De Deus. Pergunta, e nós somos feitos à imagem de Deus? Levante a mão, os que estão de acordo. A Bíblia não fala isso. Seria bonito, eu gostaria, mas eu só posso mostrar o que a Bíblia fala. A Bíblia não fala que você e eu somos feitos à imagem de Deus. A Bíblia fala que Adão, eu não sou Adão, eu sou Jorge. Vamos ver capítulo 5. Gênesis capítulo 5. E este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que eles foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. O que a Bíblia nos ensina é que todos nós somos feitos à semelhança do Pai, até chegar a Adão.
Mas Adão foi uma cópia, um xerox direto de Deus. Nós somos o xerox do xerox, do xerox, do xerox, X do Adão. É por isso que nós somos baixinhos. Porque Ellen White fala que Adão tinha entre 7 e 10 metros de altura. Nem o homem maior do mundo, o máximo chega a 2 metros. Entendemos? Nós não somos feitos hoje à imagem de Deus. Nós somos só aquele resto de Adão. Por quê? Porque não temos a árvore da vida. É por isso que nós morremos, não temos vida eterna. E não temos também aquela energia. A terra toda, nós leímos já no capítulo 3, versículo 17 a 19, que ele amaldiçoou a terra. Nós moramos em uma terra amaldiçoada. Adão não. Ele morou em uma terra abençoada. Nós gostaríamos de viver em uma terra abençoada. Então a primeira coisa que temos que fazer é abençoar a nossa terra, o nosso cantinho. Se você tem uma casa, por favor, abençoa a terra da sua casa. Quem de vocês tem horta na sua casa? Quem de vocês tem uma horta? Só uma pessoa. O resto compra do mercado. A terra sua está amaldiçoada. A terra do irmão, tomara que esteja abençoada. Porque você está dependendo do sistema. Quando vem a persecução, de que você vai viver e comer. Ellen White, o plano de Deus não é viver na cidade. O plano de Deus é nós viver no campo, ter uma terra abençoada, mesmo que esteja a terra, o planeta amaldiçoado. E viver intentando nos assemelharmos ao plano A e não ao plano B, 3, 4, 5. Entendemos? Nós temos que voltar a fazer uma reforma em nossas vidas. Se você quer ter vida em abundância, está nas suas mãos. Muda a sua vida, muda a casa, faça uma horta dentro da casa, no teto da casa, não sei onde, mas faça uma horta e comece a comer aquilo que é bom. E elimine tudo aquilo que é ruim. Eu decidi faz muitos anos ser vegetariano, até fui vegano, um ano, na Áustria, Alemanha, lá em Suíça. Eu sou suíço, cubano, nascido em Cuba, mas suíço. Morei em Suíça, muitos anos, mais de 20. Então, a minha decisão é uma dica muito boa para vocês. Se você não quer comer coisa ruim, onde começa o problema? Começa no carrinho de compras. Se eu sou bêbado e eu tenho uma garrafa de álcool na minha casa, eu tenho a tentação lá de beber aquilo. Se eu tenho o problema do cigarro e eu tenho cigarro na casa, então eu vou pegar e vou fumar. Se eu não tenho, eu vou ficar dando voltas, procurando, mas não vou encontrar. Eu percebi isso, e então eu fiz o costume, o hábito, de quando eu vou comprar, eu faço uma lista do que preciso e não do que eu gosto. Eu preciso isso, feito. Vou comprar a lista, em 5 minutos acabou a compra. Ah, mas a maioria das pessoas vão lá comprar. Que gostoso. Ah, está em promoção. E vai colocando. Eu gostaria disso, eu gostaria. Quando acabou a compra, tudo que tem na geladeira você vai comer. Porque é assim. Quando você tem fome, você vai para a geladeira, você abre. Deixa eu ver o que tem, deixa eu ver o que tem. Ah, que gostoso. Eu tenho feito isso. Eu tenho tido fome. Vou para a geladeira. Quando abro, como eu não compro aquilo que é ruim, estou obrigado a comer só aquilo. É duro, é? Disciplina. O sucesso na vida esportiva, na saúde, nas finanças, na vida social, depende de disciplina. E nós estudamos hoje, com a Carmen, os 8 remédios da saúde. E um deles era temperança. Temperança é disciplina, autocontrole, domínio próprio. Se nós não desenvolvemos isso, tem que ser sente. Tem que ser sente. Você fala assim, sente ou consciente? Desculpa. Tem que ser consciente. Se vocês não fazem uma decisão, eu vou comprar só aquilo que é bom, você vai ter problema. Porque ninguém tem a força espiritual para ver um bolo bom lá e não comer, gente. Eu gosto de bolo sim, gosto de carne sim, é muito bom. Mas para eu não comer, melhor nem olhar para ela.
Tá? Agora vamos ver o plano C. Já vimos o plano A. O plano A era só sementes, frutas. Pronto, acabou. Plano B, tiramos, e a árvore da vida, o plano A. Plano B, tira a árvore da vida e coloca alface, espinafre. Agora vamos ver o plano C. Plano C depois do dilúvio. Capítulo 9, 3 e 4. Fala assim: tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Ou seja, aqui começa a carne. A carne começa mais de mil anos depois de Adão. O que comiam até lá? Não sei. Mas a carne oficialmente, falada por Deus aqui, assim, a partir de agora você vai comer tudo que você comia antes, mas agora vai comer carne. Até a Bíblia fala que tem uma terra com leite e mel. Significa que Deus também fez um plano D. Ele agregou, o mel, os ovos, o leite, para se acomodar às necessidades dos seres humanos que não tinham mais aquele jardim ou aquela terra abençoada. Como eles não tinham a terra abençoada, Deus ama as pessoas, eles não querem que eles sofram. Então Ele vai dar um plano A, um plano B, um plano C, um plano D, até o que seja necessário. Então Ele deu a carne também, naquele momento, e tem outros motivos por quais. Mas vamos agora ao plano A, novamente. O plano A acabou com o pecado, mas tem uma promessa que aquele plano A vai voltar. Vamos lá, capítulo 22 de Apocalipse. O livro de Gênesis é o primeiro livro. O livro do Apocalipse é o último livro. E o livro de Gênesis fala do plano A. E como se perdeu aquele plano A. E o livro do Apocalipse fala da regeneração do plano A. Ou seja, a volta do plano A. E fala o versículo 1 até o 2. Então me mostrou, João estava vindo uma visão da nova terra. Muitas pessoas falam que nós vamos para os céus. Sim, só por 1000 anos. Só por 1 milênio. Mas depois, o plano de Deus é voltar para essa terra que estava amaldiçoada. E Ele vai abençoar e vai fazer um céu novo e uma terra nova. Capítulo 21 de Apocalipse fala tudo isso aí. E Deus faz uma terra nova e um céu novo. Então, quando Jesus voltar e nós vamos com Ele, para onde vamos? Vamos só de férias, 1000 anos. Depois daquelas férias que tem o juízo, tudo isso aí, nós vamos voltar todos para a terra, porque a terra vai fabricar novinha. Tudo que está ruim, vai tirar fora e vai colocar tudo que era bom. Ou seja, não vai ter nos céus mais matar animais para comer. Um deles. Não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto, não vai ter mais sofrimento, injustiça, morte. Então, se nós nos preparamos hoje para essa vinda de Jesus, então como é que se eu vou para fazer um teste, uma Olimpíada, se eu fosse esportista, se eu não faço o treinamento hoje, quando venha a Olimpíada, a competência, eu não vou estar pronto, não dá certo. Por isso que os esportistas, eles têm que treinar quando? Diariamente. Não dá de outro jeito. Quantas pessoas gostam do futebol? Vocês gostam de olhar ou jogar? Jogar ele. Se olhar é muito simples, mas jogar tem que treinar. Não tem futebol com aquela medalha se você não treina. Então, como que eu vou viver comendo carne, outras coisas ruins, Coca-Cola, o que seja, se eu vou para um céu onde não tem nada disso? Quando eu chegar lá, eu não vou ficar assim, onde tem carne,
Jesus, por favor, me fala, onde tem carne, tenho fome. Jesus vai olhar para você assim, você entendeu bem? Seja bem-vindo no céu significa seja bem-vindo no plano A de Deus. Será que você será bem-vindo ou você vai achar que chato aqui no céu? Que chato, eu não quero estar aqui. Não é esse o plano de Deus. Ainda não estamos lá, ainda estamos aqui, mas nós temos que nos preparar, nos acercarmos mais e mais, ficar mais perto do plano A. E fala assim, capítulo 22, 1. Então me mostrou o rio da água da vida. A primeira coisa é que nós vamos ter água não tratada. A água não vai ser mais tratada, não vai ser mais filtrada, porque a água é a água da vida. Se a água nossa tem minerais, e a Carmen falou ontem que dá para colocar até um pouquinho de minerais lá dentro, lá na água dos céus não precisa disso. Água purinha na torneira, no rio. Você vai beber e você vai ficar vivo eternamente, porque é a água da vida. E tem a árvore da vida. Fala assim. Então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que saiu do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. A palavra cura dos povos em grego é salvação. Ou seja, não tem salvação sem árvore da vida. Porque Jesus pode vir, Ele pode pegar você, levar para os céus, mas se você não come da árvore da vida, você vai morrer novamente. Então, a solução não é só salvar e perdoar os seus pecados. A solução é perdoar os seus pecados, salvar você, mas mudar a vida para o plano A. Não tem jeito, uma reforma. Ir para os céus é uma reforma. A pessoa que não esteja reformada hoje vai ter problema. Vai ter problema, não se vai sentir feliz. E a árvore da vida dá fruto. A manga dá frutos uma vez por ano. Mas aquela árvore da vida dá fruto todo mês. Todo mês. Imagine, não vai faltar. Por que precisamos fruto da árvore da vida todo mês? Para nós não oxidarmos. Tudo aquilo que estamos fazendo ruim aqui, lá nós não tem. A alimentação é muito boa. Quem de vocês gostaria de saber qual é a comida dos céus? Eu já sei, graças a Deus. Porque a luz de Deus tem falado para nós através do Espírito da profecia. E aquele Espírito da profecia iluminou a uma pessoa chamada Ellen White, uma escritora do século XIX, americana, que ela viu visões de Deus e Deus falou para ela tudo que tinha no céu. E como tem que ser a alimentação do povo de Deus. A mensagem da Bíblia é para o povo de Deus. E a mensagem do povo de Deus é para o mundo. Mas a Bíblia não é uma mensagem direta para o mundo. É através de nós. E como é que vocês vão falar para outras pessoas de saúde se a igreja está doente? Com que testemunho, com que moral nós vamos falar para outras pessoas? Vida em abundância. Vida em abundância se você está doente, você tem câncer. Olha que bonito. A cidade tem uma estrada, tem árvores, tem tudo. Isso é só uma ilustração de um pobre artista que tentou pintar o céu. Mas ele não tem visto. Quando ele veio ao céu, não dá para pintar porque é impossível. A cidade celestial fala, Apocalipse 21, que tem um muro e ele é muito grande. Ela é quadrada. Sabe qual é a distância? Entre 2.200 e 2.500 quilômetros, até 2.600 quilômetros por cada lado. A distância que a minha esposa e eu viajamos de Minas Gerais até aqui foram 2.500 quilômetros. Imagine uma cidade que seja de Minas Gerais até Rio Grande do Norte. De comprimento, de largura 4. Até a altura é a mesma. 2.500 quilômetros de altura. Uma cidade especial. Aquela cidade fala que tem 3 portas. 1, 2, 3 por cada lado. Ou seja, 12 portas. Cada porta tem o nome de quem? Das tribos de Israel. Ou seja, Rubem, Judá, Issacar,
Zabulão, Neftali, Manassés, e assim por diante. As 12 tribos de Israel. E a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 2 que você vai receber uma pedrinha se você vai lá. Eles vão dar uma pedra com um nome novo. Ou seja, eu me chamo Jorge e o anjo está esperando assim por mim. Jorge, bem-vindo aqui aos céus, tomara. Aqui tem uma pedrinha. Essa pedrinha é o GPS. É o passaporte. Com isso aí, você vai achar a sua casa. Porque Jesus falou que ele ia aqui a preparar moradas para nós. Já estão feitas. Ele só foi acomodar, arrumar elas. Colocar uma toalhinha limpa para vocês. Colocar o que seja, né? Então, você vai entrar com aquela pedrinha. Eu sou agora, não sou Jorge, mas agora eu sou Elali. Então, Elali, tem uma casinha lá, escrita Elali, eu vou lá. Que bom a casinha, gostosinha, arrumadinha, para viver felizmente. Então, o anjo vai acompanhar você até lá e vai mostrar, Jorge, esse caminho aqui são 2.500 quilômetros, a metade é 1.250. Você vai ter que caminhar até chegar ao centro. No centro está o trono de Deus. E nós vamos ter uma reunião lá em uma semana, se prepara, porque nós vamos ver a Jesus, vamos fazer uma cena muito boa, um jantar, vamos fazer as bodas do Cordeiro. Então você está convidado porque você entrou aqui. Então, bem-vindo. E aquelas 12 portas têm uma rua, uma estrada que chega até o centro. Ou seja, uma estrada assim, outra assim, outra assim, outra assim. E todas vão ao centro. No centro tem o trono de Deus, Jesus está lá. E tem uma surpresa para vocês. Essa visão de Ellen G. White. Fala, eu vi uma mesa de pura prata, tinha muitos quilômetros de comprimento, contudo nossos olhares podiam alcançá-la toda. Vi o fruto da árvore da vida, o maná, amêndoas, figos, romãs, uvas e muitas outras espécies de frutas. Esse é o alimento dos céus. Tem maná, tem a árvore da vida. Ela fala, porque isso tem um contexto, tem que ler o capítulo todo. Ela fala que aquela mesa de comprimento dá para ver na cabeça, no início da mesa, a Jesus sentado lá. E se a mesa tem 1.000 quilômetros, não sei quantos, mas imagina a cidade grande, com muitas pessoas lá, tem que ser uma mesa comprida mesmo, né? E aquela mesa de quilômetros, para você poder ver a Jesus lá, você tem que ter uma vista boa. E ela fala que nós vamos ter uma vista renovada tão boa que nós vamos poder identificar as pessoas que estão lá na mesa. Então eu vou ver lá a minha esposa lá, Carmen, tudo bem? O irmão Francisco, que bom que você está aqui, eu também. Então vamos cumprimentar os irmãos que estejam lá, que nós vimos aqui na terra e que seguiram a lei de Deus e foram salvados. E nós vamos ter o privilégio de comer só frutas, não tem outra aí. Figos, amêndoas, ou seja, castanhas, maná, o maná. Deus deu maná, que era a comida dos céus, que tinha tudo que nós precisamos para viver durante 40 anos no deserto. Quando Israel, o povo de Deus, ficou no deserto 40 anos, a única comida que não faltava era isso aí. Maná, 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 maná no café da manhã, maná no almoço, maná o dia todo. É tão gostoso. Tem maná hoje? Sim, em Angola. Sabiam que em Angola até hoje faz 39 anos que cai maná em uma região que só tem adventistas? Deus manda maná a pessoas adventistas. Ele escolhe do mundo todo só um país, Angola, não sei porquê. Isso começou na guerra de Angola. Tinha muita fome e lá tinha a missão adventista. E os irmãos que moravam lá tinham fome. E Deus tem misericórdia, teve misericórdia com eles e começou a mandar maná de um jeito tal que eles falam assim que as montanhas, dá para colocar em YouTube, eu não estou falando mentira, coloca no YouTube, na internet, maná em Angola e você vai ver. Então, até brasileiros têm indo lá só por curiosidade, com as câmeras, vamos ver maná. Eles colocaram garrafas, colocaram maná dentro das garrafas e trouxeram para aqui, para o Brasil. E tem um pastor aqui que tem aquele maná. Eu vi aquele maná porque tem um irmão lá em Capitólio, Minas Gerais, que ele tem um pedacinho de maná.
O maná existe até hoje por misericórdia de Deus. É um símbolo de misericórdia. O maná significa Deus vai prover. Deus está provendo. Não vai faltar nada. Temos que acreditar em Deus. A nossa fé tem que aumentar. Se nós queremos vida em abundância, tem que começar por aí. E a reforma é muito simples. Eu convido vocês todos a tentar viver no plano A. Plano A significa frutas. E hoje, depois do plano B, temos também as verduras, certo? Então, nós não temos árvore da vida, mas se vocês aceitam o convite de Jesus de se preparar para a sua vinda, vocês vão estar sentados naquela mesa comprida, você vai estar aqui, eu vou estar aqui, o outro vai estar aqui, e todos nós vamos sentados lá. Lá no fundo vai estar Jesus, e nós vamos estar comendo a árvore da vida, maná, amêndoas, figos, romãs, uvas e muitas outras espécies de frutas. Por favor, pais, ajudem os seus filhos a comer do jeito que Deus quer. Se vocês querem filhos saudáveis, tem que começar você a fazer uma reforma. Não dá para falar ao filho, filho, não fume, e você fuma. Não dá. Dê o melhor para o seu filho e comece com você mesmo.